como que você enxerga o papel da liderança nesses pontos, assim, de trazer essa cultura entre, cara, é importante ter também design, é importante ter essa outra área, dados, é importante ter, cara, como que você enxerga que a liderança tem ali um papel de promover isso, sabe? Uhum. Qual que é a sua visão a respeito dessa questão? Boa. Cara, para mim a liderança que é essencial, né? A liderança, pessoas em posição de liderança, porque são elas que vão tipicamente garantir o ambiente de trabalho, e fomentar esse ambiente de trabalho. Então, se eu acho que a liderança não está comprada com esse olhar de design sobre as coisas, a chance de dar certo é mais remota, ou ela vai ser muito custosa até aquela área conseguir se provar. Eu tenho colegas que trabalham diretamente na área em algumas outras empresas, empresas de variados portes, e você vê que tem algumas situações a empresa plenamente pensada sobre a ótica de design do usuário, de produto, design de produtos e centrada no usuário, e que a coisa flui muito bem. Outras que estão só naquela etapa de trouxe gente de design para dentro dos processos, mas não sei muito bem como fazer para encaixar essas pessoas. E aí, se não tem a liderança, as pessoas sofrem e às vezes nem ficam, não tem retenção das pessoas, né, de um perfil tão específico, em empresas que não estão pensando. E tem aquelas que estão na transição. E essas que estão na transição ou no início, para mim, é onde a liderança precisa acreditar no projeto. Assim, para você ter pessoas é o ponto que a gente está falando até agora. Vai dar trabalho convergir coisas, vai dar trabalho ter olhares diferentes. Então, tem que ter a liderança fomentando e patrocinando isso para conseguir fazer dar certo. Então, o recado para os líderes aqui é cara, tragam pessoas com esse olhar para suas empresas, deem tempo, ajudem elas, muitas vezes não vão estar conseguindo falar tal linguagem do negócio que a gente estava dizendo aqui, e até que elas consigam se desenvolver nessa direção, passa por você, líder de negócio, conseguir ajudar a dar o caminho e ouvir, né? Dar espaço para as pessoas poderem trazer a divergência do conhecimento que elas trazem, porque elas são grupos diferentes chegando talvez naquele teu negócio, que não está tão maduro do ponto de vista de pensar design. Então, fomentar o espaço, nutrir aqui essas plantas do ponto de vista positivo é super relevante para conseguir dar certo, senão não vai. Então, cara, assim, liderança para mim é essencial. Em uma palavra, é essencial, precisa existir e patrocinar. E um ponto que você falou sobre dar o espaço, né, e o tempo para que a pessoa se desenvolva. Porque, assim, cara, eu tô nessa caminhada com design, assim, desde 2005. Faz bastante tempo. E a gente nunca foi de pensar realmente em negócio, sabe? A área de Uhum, design nunca foi realmente de olhar para isso. A galera cara, mais criativo, vem muito da publicidade, de criar as coisas, de inovar assim e tal, mas sem pensar muito por esse lado do business mesmo, sabe? Então, e hoje em dia a gente se fala muito porque se vê a real necessidade que é importante que isso que faz com que a roda gire. Então, também a liderança, igual você falou, ter esse entendimento que, tipo, olha, a disciplina de design como um todo está aprendendo mais também sobre negócio para agregar esse valor, vamos dar o tempo necessário para que se aprenda. É lógico que também não vai esticar a uhum, corda, e tem gente que não arregaça a manga e beleza, né? uhum, E quem não quer arregaçar a manga não dá. Mas, uhum. cara, a pessoa tá arregaçando a manga ali, tá se esforçando, tá indo, vamos dar um tempo ali para ver como que as coisas vão andar. Eu achei que esse ponto que você trouxe é super importante, porque novamente, eu sendo de design há bastante tempo, é isso que aconteceu. O design não olhava muito para isso e agora tá olhando porque viu que é importante e é assim que faz a roda girar, as coisas funcionarem. Então, eu acredito que ainda a gente vai evoluir muito mais para isso, cada vez mais olhando e entendendo como que negócio também é importante. Por isso que até a gente tá fazendo esse episódio, né, da conexão entre o design e o negócio, que no final do dia a gente tá olhando para a mesma coisa, a gente quer o mesmo sucesso ali das paradas, então vamos em frente, sabe? Total. E você estava falando, eu fiquei pensando, poxa, você começou, tá no tema desde 2005. Deve ter gente muito mais ainda recente nisso, e mesmo assim, 2005 são menos de 20 anos. Para o mundo corporativo tradicional de empresa, é pouco tempo. Então, eu acho que tem uma questão de encaixe mesmo que está acontecendo. Nesse momento, a gente, e certamente, poxa, eu tô nessa empresa, eu comecei a ter um pouco mais de viés cliente talvez nos últimos 6, 7 anos mais forte, pós-pandemia muito forte, ou seja, estamos falando de 5 anos. Então, requer uma paciência dos dois lados, requer ainda uma adaptação muito grande de todo mundo, mas eu não tenho a menor dúvida, Luan, que é um campo que veio para ficar, porque a gente precisa desse olhar para conseguir fazer produtos, serviços que sejam adequados ao cliente
cliente esse cada vez mais exigente, cada vez com mais possibilidade de escolha, cada vez com mais vontade de ter coisas diferentes. Então, eu acho que é quase assim, uma paciência de esse grupo de colaboradores entrando na empresa, as lideranças ajudando, dando aqui o fomento necessário, mas eu não acho que para mim é um caminho, eu tenho certeza, é um caminho sem volta de conexão das coisas todas. E tem um lado também que é o de como é que a gente consegue, nessa linha da aprendizagem, traduzir a linguagem das coisas para as óticas, para as necessidades especiais. Porque onde eu quero chegar? O puro design que você comentou, né, da galera da publicidade e também o puro negócio hard não funcionam mais. Então, mas naturalmente as pessoas que vêm, talvez início de carreira ou de uma área, sei lá, de administração e outra de design, vão ter aquele conflito de, nossa, aquela é a galera de humanas, design nem é de humanas, eu acho tanto, mas enfim, vai ter isso, a galera de humanas e a galera de exatas, né? Aquela brincadeira do início da faculdade. Na prática, cara, quem quiser escolher uma posição só tá errado, porque é o caminho do meio que eu acho que é a beleza. E aí, naturalmente, você vai ter que deixar algumas convicções mais de humanas, pegando aqui o exemplo, outras mais de exatas, para conseguir ser um ente do mundo do trabalho corporativo. Então é natural, uma adaptação. O meu ponto aqui é a necessidade de a gente, sem perder nossa essência, obviamente, nossos valores mais básicos, que fizeram a gente escolher aquela profissão, aquele caminho, como é que a gente adapta isso para conseguir ter o sucesso no mundo profissional do trabalho que tem suas próprias regras, suas próprias questões. Então, acho que esse olhar de é, paciência, adaptação e buscar promotores internos que possam ser divulgadores e influenciadores do trabalho, para mim é um caminho bacana para quem está nessa área. Essa palavra que você falou, paciência, eu acredito que é a que mais se encaixa de fato, sabe? Porque eu já ouvi muitos designers assim chegarem em mim e falar: Ah, Luan, mas o pessoal de negócio lá, ó, não tá entendendo. Eu preciso de mais 2 dias aqui pra fazer pesquisa e não sei o que e tal, que é pra ontem, não sei o que e tal. Eu falo, não entende, porque a pessoa não é de design. Você é de design, assim como você não tá entendendo, às vezes ele não tá te entendendo. Então, ter essa paciência de, como você brincou ali, dessa polarização de, né? Hoje em dia tá em tudo isso, né, cara? A polarização é em política, é na empresa, é em design com negócio. E, cara, a ideia de criar esses conteúdos assim é pra tirar, de desmistificar isso, né? E ver que a gente tem que unir as forças, ao invés de dividir, tem que se unir ali para que a gente tenha mais força para avançar com as coisas. E realmente eu sempre falo, olha, tem pessoas. Uma vez eu estava numa empresa e eu até dei uma dica para um amigo meu que era designer que estava lá atuando comigo nessa empresa e ele estava trabalhando com um PO ali que estava bem difícil de se comunicar, sabe? Aí eu dei a dica para ele daquele livro, não sei se você já ouviu, Marcelo, que chama Articulando as Decisões de Design, que é de um passarinho. Eu falei, cara, lê esse livro aqui. E aí ele começou a ler, e aí ele começou a entender, sabe, sobre como ele se comunicar melhor. E meio que eles praticamente vieram amigos, assim, de trabalho mesmo, assim, de conseguiram, né, se vincular bem, assim. Eu falei, tá vendo? Olha, é só você entender um pouco mais o lado dele também, né? O cara tava sobrecarregado lá, o PO, cheio de projetos para ver ao mesmo tempo, tava com uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? A gente sabe que às vezes isso acaba atrapalhando, então tenta ter essa empatia que a gente sempre fala em design que às vezes não coloca em prática, né? Então aí deu certo, foi super legal, assim, ter visto e a palavra que você usou me fez refletir sobre isso, sobre a questão da paciência de entender também a outra pessoa ali que não é do seu universo e como que você faz para ensinar para ela que precisa mais de tempo, ou que precisa ir num outro processo, ou às vezes que realmente entender o lado dela que não vai dar para ir para aquele processo, vai ter que comer aquele processo para avançar e depois volta e faz e tá tudo bem, né? Vamos ver o que que é melhor para pro todo e não para uma única partícula ali, sabe?